Olá, amigos. Eu quero compartilhar com vocês uma breve meditação. Tem surgido na maior parte dos altares de nossas igrejas um novo evangelho. Um evangelho que tem substituído a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade surgiu atendendo uma necessidade, um desejo das pessoas. Riqueza, prosperidade, como o próprio nome diz. Se criou o culto dos empresários, o culto da prosperidade, o culto da vitória. 7 passos para alcançar a bênção. Jesus deixou de ser o centro, a motivação, e o centro se tornou a bênção. As pessoas não vão à igreja para conhecer Jesus, adorar Jesus, mas porque vem na pessoa de Jesus o caminho mais rápido para a bênção. Logo, Jesus é secundário. A bênção é o principal, é a razão. E isso é uma idolatria. É culto a Mamon. O evangelho da teologia da prosperidade ficou saturado. Houve escândalo por parte de muitos dos preletores do evangelho da teologia da prosperidade. E então ele se reinventou, ou foi reinventado. Surgiu com uma nova roupagem, um novo nome: teologia do coach. A teologia coach não está focada, não tem como o foco principal as riquezas materiais. Está embutido no bojo, mas como a necessidade do ser humano nos nossos dias é na alma, o mal do século é a depressão. As pessoas têm tido um vazio existencial, não sabem o porquê vieram a este mundo, o porquê estão aqui. As clínicas de psicologia, os psiquiatras estão sendo buscados como nunca. Livros de autoajuda vendem como pão na padaria no fim da tarde. Então o evangelho coach surge colocando o homem como o centro. É um antropocentrismo. O homem é colocado como centro. As necessidades do homem são colocadas como foco principal. O centro, o objetivo, é o bem-estar da alma do homem. É o aceitar a si mesmo, o se amar. Não é a glória de Deus. Ele não confronta você no pecado. Ele não faz você se sentir um pecador. Aliás, tem pastores da teologia do coach ensinando que não há pecado, que não há necessidade de pedir sequer perdão a Deus. Outros surgiram com milhares de seguidores nas redes sociais, como o YouTube, pregando que nós somos tão santos como Deus. Nós somos santificados, mas a santidade não vem de nós. E o evangelho coach, ele tem levantado muitos ídolos,
muitas pessoas têm surgido e ganhado multidões. É um evangelho que é de fácil aceitação. Então, as pessoas que aderem conquistam público, enchem igrejas, ginásios de esporte, estádios de futebol, ganham milhares de likes e seguidores nas redes sociais. Só que esse evangelho não produz salvação. O problema do homem não é o sentir-se mal, o vazio existencial. O problema do homem é o pecado. É o estar debaixo da ira santa de um Deus justo. E o Evangelho de Cristo traz uma mensagem central. O próprio Jesus surgiu pregando. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho de Cristo confronta o homem em seu pecado, o faz ver que é um miserável pecador e de que ele tem a necessidade de se voltar para Deus, de ter um Salvador, de mudar de vida, de ser uma nova criatura. E esse Evangelho Coach, ele não te traz essa revelação, ele te deixa confortável no teu erro. Ele anestesia multidões que caminham para o inferno sem sequer perceber. Por isso ele é perigoso. Ele tem as escrituras, ele tem versículos da palavra, passagens da palavra, mas distorcido e diluído em autoajuda, psicologia, positivismo. O Evangelho, ele é puro. Ele não vem para agradar os ouvidos das pessoas, para trazer bem-estar. Pelo contrário, muitas vezes o verdadeiro Evangelho vai fazer você se sentir mal, mas para que você possa se voltar para Deus. Por que você tem alguma dor em um dado momento? A dor serve para mostrar que há um problema que precisa ser resolvido. E se não houvesse a dor, o mal-estar, você não saberia e morreria enquanto a doença te mata sem que você percebesse. O Evangelho, ele te confronta. Hoje, os líderes, boa parte dos pastores, dos ministros que deveriam ensinar o Evangelho, por medo de perder membros, arrecadação, número, tem defraudado o verdadeiro Evangelho. É preciso coragem para se manter fiel às Escrituras. O apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, de que nos últimos dias os homens não suportariam ouvir a sã doutrina e, como quem tem coceira nos ouvidos, correriam atrás de mestres que falassem segundo o seu coração, mas que ele se mantivesse firme e sofresse como um bom evangelista. Então, tome cuidado com o Evangelho Coach, o Evangelho oba-oba, que agrada, que faz sentir bem, mas que não cita o pecado, que não condena o erro. Se o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e um pastor, um obreiro, um ministro que se diz usado por Deus, não prega contra o pecado, não condena o pecado, o Espírito Santo não está atuando no ministério dele. Que Deus abençoe a tua mente, te esclareça e que você que foi chamado para ser um pregador do Evangelho, não se venda, fica firme, porque a recompensa vem do Senhor. Não fomos chamados para
ter o nosso nome grande entre os homens, para acumular riquezas, para sermos aceitos. A nossa preocupação não deve ser número ou arrecadação. A nossa preocupação deve ser em ser fiel às Escrituras, fiel àquele que nos chamou. As pessoas não precisam ser entretidas, agradadas, elas precisam da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço, que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.